E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos dar início agora às nossas partes práticas dessa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake. Na nossa última aula a gente viu uma certa introdução sobre a importância da orientação a objetos, o que é a orientação a objetos, o que isso daí se relaciona com a arquitetura de software, e agora a gente vai entrar na nossa parte prática. Antes de mais nada, já vou pedir para deixar o like para ajudar a firma, se inscreve para receber mais conteúdo sobre arquitetura de software e boas práticas em Python, e vamos lá. Eu vou chegar aqui, olha, na raiz do meu projeto mesmo, em qualquer pasta que você tiver aí no teu computador, e eu vou criar uma nova pasta chamada Aula 1 Conceitos Iniciais. Beleza? E aqui dentro dessa pasta, vou colocar um outro arquivo chamado minha classe.py. Por enquanto, só isso. Galera, antes da gente colocar e começar a escrever um código aqui, vem comigo aqui na transição e vem aqui comigo nesse diagramazinho. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples do universo o que são classes em orientação a objetos. Pessoal, classes são um conjunto, é um contexto em si, considerando atributos e métodos. Atributos, eu quero que você pense, por exemplo, em características. Imagina uma pessoa tem características, cor dos olhos, cabelo, tamanho, idade. E os métodos, eu quero que você entenda métodos como ações. Uma pessoa anda, uma pessoa corre, uma pessoa come, uma pessoa vai trabalhar. Então, eu quero que você entenda atributos como substantivos e métodos como verbos. Tanto que a gente pode descer um pouco aqui para baixo, né? E eu tenho aqui um esquema bem básico, simples mesmo, de uma classe pessoa com os seus atributos altura e idade e os seus métodos correr e comer. Então, pessoal, uma classe eu quero que a gente entenda dessa forma. Vai ser uma reunião em um certo contexto de métodos e atributos. Beleza, vamos agora vir aqui, olha, para o meu arquivo que a gente acabou de criar. E para eu definir uma classe, eu escrevo class minha classe e dou 2 pontos aqui na frente. Beleza, Rafa, tu falou que essa classe ela é uma reunião de métodos e atributos. Vamos começar a fazer um método aqui. Se você já viu funções em Python, métodos de uma classe são muito parecidos. A gente começa com um def, igual, né, se faz uma função em Python, e eu vou colocar, por exemplo, método 1. Agora eu tenho que falar, olha só, que esse método ele está no contexto dessa classe, ele está no que a classe está englobando. Para isso, eu chego aqui, olha, como uma primeira propriedade que a gente vai ter no nosso método, e coloco a palavra reservada self. Self para eu me referir à classe, para eu falar que esse método está dentro da classe. E aí eu posso fazer uma ação bem básica, por exemplo, print minha ação 1. Vou colocar só isso. Nota que a classe ela possui um método e esse método é muito similar ao que a gente conhece como uma função. A partir da indentação desse espaço aqui eu falo que o meu método ele está na classe e eu confirmo isso com o self. Beleza, como é que eu uso esse cara aqui? Como é que eu brinco com a minha classe? Quando a gente fala de classes elas não realizam ações por si só. A gente tem que criar, por exemplo, minha classe, um objeto de uma classe. Deixa eu copiar aqui, colar aqui e voilá.
Olha só, eu vou deixar aqui, olha, indicado que isso aqui é um objeto e que isso daqui é uma classe. A partir de uma classe, nós instanciamos um objeto. Instanciamos um objeto. E é isso que vai fazer com que a gente trabalhe com as propriedades, né, com os métodos que a gente colocou dentro da classe. Então, eu posso chegar aqui, olha, minha classe, ponto, método 1. Nota que aqui a gente não vai colocar nada, o self, ele se refere à classe, então a gente não tem que colocar alguma coisa aqui dentro, né? Eu deixo o self trabalhar por si só ali, e é exatamente isso que nós temos. Olha só, se eu pegar aqui o meu terminal, vou abrir esse terminal aqui mesmo, vou entrar ali, olha, aula 1, certo? E rodar com o Python, eu rodo com o Python 3, minha classe, olha só, minha ação 1. Ou seja, ele foi lá e realizou essa ação, é como se eu tivesse rodado o método, do mesmo jeito que eu rodo uma função. Para isso, pessoal, nota que se eu comentar essa linha, ou até tirar ela daqui, olha, e tentar rodar de novo, nada foi feito. A classe por si só não realiza em si uma ação. Quem realiza a ação é o método o objeto, que nós fazemos da nossa classe. Então, pessoal, isso daqui é um método que a gente tem. E eu posso brincar com ele do jeito que eu quiser. Por exemplo, posso colocar um print aqui, olha, minha ação 2. Posso colocar um retorno nele, por exemplo, né? Vou retornar aqui, olha, olá mundo. E se eu estou chamando esse método aqui, eu vou colocar, por exemplo, olha só, response. Vamos pegar o retorno desse método. E a partir disso eu consigo também utilizar esse retorno do jeito que eu quiser. Posso chegar aqui, print response. Vou salvar, vou rodar, olha só, ação 1, ação 2, o método retornou olá mundo, eu peguei olá mundo e printei aqui. Então, pessoal, como um método, como uma ação, a minha classe está se comportando ok, está se comportando tranquilinha, né, do jeito que a gente esperava. Mas, Rafa, lá no seu diagrama, você falou que uma classe ela é uma reunião de métodos, né, e atributos. Cadê o tal do atributo? Beleza. Atributos nós falamos que são características da nossa classe. Tanto que depois dessa aula vai ficar de para casa aí fazer uma classe pessoa com os conhecimentos que você vai ter dessa aula. Mas voltando aqui, olha, a gente tem os nossos atributos. Como é que funciona esses atributos aqui? Olha só, para a gente definir atributos, eu tenho primeiro que criar um outro método especial, que eu vou colocar aqui, olha, def, 2 underlines, init, 2 underlines, vou colocar um self aqui, e dentro desse método aqui, olha, vai ser onde nós vamos definir os nossos atributos em si. Rafa, o que é isso aqui? Que tipo de método é esse daqui? Ele é um método que se chama método construtor. Ou seja, nós vamos construir os nossos atributos a partir dele. Isso aqui, pessoal, é um método que roda inicialmente do que todos os outros métodos que nós vamos ter embaixo. Ele vai ser o nosso primeiro método a executar. Tanto que, deixa eu colocar aqui, olha, print estou no construtor. Olha só, vou colocar aqui que eu estou no construtor. Vou comentar esses dois métodos aqui, na verdade essas duas linhas de código, perdão. Nota que eu só deixei
a minha classe aqui, olha, instanciando um objeto, certo? Se eu rodar o código desse jeito, e nota que eu não estou chamando método nenhum, olha o que vai acontecer. Estou no construtor. Esse cara aqui, olha, esse init, o método construtor, ele é rodado logo quando você faz a instância do objeto. Quando você vai fazer o objeto da sua classe para assim utilizar os métodos, é lá que vai ser rodado o nosso método construtor. Ele é rodado antes de qualquer coisa. Tanto que se eu soltar, olha só, de novo, agora o método está livre, né, que a gente está rodando. Se eu rodar isso daqui tudo, deixa eu limpar o terminal, né? Olha só, estou no construtor. Rodou primeiro. E aí, a partir do nosso método construtor, é que nós vamos definir os nossos atributos. Como é que eu defino características, né, atributos aqui na minha classe? Eu vou colocar self.atributo underline 1. Esse não pode ser qualquer coisa, tá? E eu estou colocando aqui, olha, meu atributo. Posso fazer outro se eu quiser, não tem problema. Self.atributo 2 é igual a... Ele pode ser qualquer coisa que você quiser. Pode ser um número, pode ser um float, pode ser, por exemplo, uma lista em 1, 2 e A. Ele pode ser, assim como também pode ser definido a partir da entrada de dados na minha classe. Como assim, Rafa? Olha só, eu tenho aqui meu método construtor, né? Ele vai criar esses atributos. Ok, eu posso definir um novo atributo, new attribute, a partir de uma entrada de dados aqui no construtor. Posso colocar aqui, olha, info. Essa info pode ser colocada aqui. Pô, Rafa, mas onde é que eu coloco a info na minha classe, né? É só a gente vir aqui dentro, olha só, minha classe, certo? Eu vou colocar aqui, olha, na verdade, colocar só assim, olha, info aqui no construtor. Olha que beleza. E, pessoal, esses atributos, eles sempre vão estar aqui para nossa utilização. A gente sempre pode brincar com isso daqui. Como assim? Posso chegar aqui na minha classe e printar esse atributo, né? Vamos printar o atributo aqui, olha que a gente está colocando, né, para dentro. Posso chegar aqui, olha, no meu método e fazer um print, por exemplo, self.atributo2. Posso utilizar ele sem problemas. Olha como é que está ficando aqui, olha o nosso projeto, né? Então, essas são as propriedades que a gente tem. Eu posso colocar uma entrada aqui de dados, que ela vai para o meu novo atributo. Como essa classe aqui, esse método construtor, perdão, ele é o primeiro a rodar, esse print aqui vai ser rodado e logo em seguida eu vou printar minha ação 1, minha ação 2, atributo 2 e vou retornar o olá mundo, que vai ser printado aqui no final. Olha isso tudo que a gente tem na nossa classe. Vou rodar aqui, olha, Python 3, minha classe. Aqui, olha, info aqui no construtor. Nós definimos essa propriedade aqui com a entrada de dados aqui, olha. Posso fazer isso mais e quantas vezes eu quiser, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, elemento, aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, 213. Esse elemento aqui, olha, vou colocar agora no atributo 2. Olha como é que ficou. Então, beleza. Todos os prints, né, tudo que precisa, ele está sendo apresentado. Essas são as possibilidades da nossa classe. Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar atributo novo, para ficar legível aqui para a gente, né?
Vou colocar esse atributo novo aqui e vou colocar self.atributo 3 é igual a uma lista 1, 2 e A, para ficar salvo, né, no nosso projeto lá no GitHub, caso você queira retomar isso daqui. Então, pessoal, nota que eu tenho um livre-arbítrio para mexer com métodos, né, com atributos, perdão, lá dentro dos meus métodos, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui, olha, vou criar, né, um método 2 self. Ele vai ter aqui, ó, número, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print. Olha que doideira que a gente vai fazer. Do atributo 3, lembrando que a gente sempre tem que colocar esse self tanto em atributos quanto em métodos para a gente falar que nós estamos dentro da nossa classe, certo? Então, sempre no atributo e sempre no início dos métodos para falar que a gente está nessa nossa classe. E eu vou colocar aqui esse número, ele vai ser uma soma, olha só, número do nosso atributo na nossa casa número 1, da nossa lista. Então, olha só, quem é o número 1 no terceiro atributo? É o 2. Eu vou somar com algum outro número e vou ver o que vai dar. Vou chegar aqui embaixo, vou colocar aqui, olha, minha classe ponto método 2, vou adicionar 3 aqui, né? E vou rodar esse processo. Aqui, olha, 3 mais o 2 do atributo 3 aqui, deu 5, tudo certinho. Então, pessoal, nota que eu tenho uma liberdade bem grande aqui, olha, na minha classe. Eu vou deixar essa classe aqui exatamente com essa nomenclatura para você entender o que são métodos e o que são atributos. Os atributos podem ser colocados com qualquer tipo de informação. Eu posso carregar informações para os meus atributos, certo? E o método construtor é o primeiro. Vamos até colocar aqui, olha, é o primeiro a ser executado. Pô, Rafa, beleza, muito bacana. Última pergunta que eu tenho aqui. Um método pode chamar outro método? Pode sim. Deixa eu tirar esses prints aqui, olha. Deixar só um método 2 chamando. Eu posso ter, olha só, self.método1. Posso chamar um método dentro do outro método sem nenhum problema. Vamos ver o que vai aparecer no nosso terminal? Eu vou chamar esse método 2 aqui, né? Ele vai chamar o método 1, vai printar aqui, aqui e aqui, e depois, né, ele não vai retornar para ninguém, vai printar essa soma que a gente tem. Então, abrindo aqui o terminal, deixa eu limpar aqui, olha só. Info aqui no constructor, beleza, a gente está printando também, né, o atributo novo que a gente está carregando. E então, minha ação, 213 e 5. Ok, esse 213 está exatamente aqui que está carregando o atributo 2. Então, pessoal, é isso que a gente tem aqui na questão de orientação a objetos. Esses são os elementos básicos para a gente entender um pouco sobre classes, objetos, métodos, método construtor e atributos. Eu vou agora construir um outro arquivo aqui, porque eu quero que a gente também debata sobre um caso que é um pouco mais real. Vamos trazer um pouco de mundo real aqui para as nossas aplicações. Ok? Eu criei magicamente esse outro arquivo aqui, olha, csv handle, né? E dá uma olhada nisso daqui, nessa nossa classe.
Ela é uma classe que eu estou utilizando para lidar com arquivos CSV. Ou seja, olha só, isso daqui a gente pode considerar como um atributo do nosso gerente de CSV, que é o diretório. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, olha, CSV handle é igual a CSV handle, beleza. Aí eu posso colocar o caminho do diretório CSV. Vou colocar aqui, olha, ponto .csv. Então, eu posso colocar aqui, definir no início, o caminho do diretório CSV, ele vai ficar armazenado aqui no meu atributo, certo? E então, eu posso, por exemplo, utilizar as minhas ações de inserir dado, né, no CSV, sendo que aqui eu estou colocando dado, certo? Ou então eu posso ler o dado do CSV. Nota que se eu coloco, né, o diretório aqui em cima, no meu método construtor, significa que os outros métodos podem tranquilamente utilizar essa informação aqui de diretório. Ela fica meio que salva no objeto em si, né? CSV handle.readData. Salvei, vou abrir aqui, beleza? Deixa eu puxar de novo o terminal. Python 3, CSV handle, olha só, read data em o caminho do diretório .csv. Isso aqui já é uma utilização um pouco mais real do nosso projeto, né? Quando a gente fala de classes, a gente tem aqui, olha, uma característica, né, um atributo, e aqui os nossos métodos, as ações que nós vamos fazer no nosso CSV. Vai ficar de para casa realmente fazer esse carinha aqui, olha, um diagrama, né? Na verdade uma classe, perdão, em código de pessoa em que tenha altura, idade e tenha os métodos de correr e comer. E para a gente fechar agora, matar mesmo a nossa aula e deixar todas essas informações iniciais de classes bem detalhadas, eu vou fechar aqui esse nosso diagrama, sair sem salvar, não tem nenhum problema. E eu vou mostrar como que isso fica, olha só, em UML. Isso daqui é exatamente um retrato, né, dessa minha classe aqui, olha. Deixa eu descer um pouco aqui, né. Eu estou utilizando um software que ele chama Draw.io. Na verdade, deixa eu só mudar uma coisa aqui, porque não é atributo 4, é atributo novo. Não tem problema, eu venho aqui, atributo 4, atributo novo, apply, ok, beleza, vamos vir para cá. Essa minha classe está sendo representada por esse diagrama. Pessoal, esse diagrama ele é o mais simples que nós podemos ter. Eu vou deixar aqui em cima os atributos relacionados, né? Igual a gente tem numa classe mesmo, né? Os atributos ficam aqui em cima. Então, eu vou ter aqui, olha, os atributos com as suas características em si, né? As suas tipagens em si. Então, eu tenho string, int, list e string. E os métodos aqui, olha, com os seus retornos. Método 1 e o método 2. Esse parâmetro eu coloquei como string. Posso trocar também, não tenho nenhum problema. Mas ele é exatamente uma representação do método que nós temos aqui embaixo. A gente vai falar depois sobre o que são, né, esses maisinhos aqui, olha, que ficam logo do lado dos nossos atributos e dos nossos métodos. Isso não é um erro, isso tem um significado. A gente vai falar disso mais tarde, mas por enquanto esse vai ficar sendo, olha só, o diagrama de como que a gente entende uma classe a partir de um UML. Você consegue enxergar um código de classe
Somente vendo esse tipo de diagramação aqui, você consegue fazer uma classe com isso, é exatamente a ideia do ML. Bom, pessoal, o vídeo já está ficando grande, chegamos até aqui, já falamos sobre tudo relacionado a classes. Caso necessário, reveja a aula, veja passo a passo, anota em caderno, eu fazia isso demais. Bom, e a gente se vê na nossa próxima aula, em que a gente vai falar de métodos privados e métodos públicos.